Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai dar hoje, então, continuidade ao nosso projeto Afiliados Neurodigitais. O tema da nossa reunião hoje é Sistema Ventricular e os afiliados que montaram o conteúdo são o Daniel, o Ariel e a Thaís. Thaís que vai começar a apresentar. Por favor, Thaís, boa apresentação. Obrigada. Então, hoje é a nossa quarta aula sobre neuroanatomia e o tema de hoje é sistema ventricular. Os ventrículos, como definição, eles vão ser um conjunto de câmaras e ductos por onde vai passar o líquor e também onde será produzido o líquor. E aí, a origem embrionária deles é do tubo neural, que vai se desenvolver até fazer os ventrículos. E a composição deles seriam 4 ventrículos, que seriam os laterais, né, o direito e o esquerdo, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, além do aqueduto cerebral. Já ouviu falar no quinto ventrículo, Thaís? Não. Não, Como assim, quinto ventrículo? não tá no cérebro, então não se preocupe, vocês não vão apresentá-lo hoje, não. Ah, tá. O quinto ventrículo, ele é uma estrutura embrionária que geralmente involui, também chamado de ventrículo terminal. Em geral, é uma lesão cística bem definida que fica no cone medular, tá? Mas só para, se você vir esse termo, você lembrar da Sim. discussão, Mas tá? ele sai em que fase do desenvolvimento? Em que Em que momento ele fase some? certinho, eu não sei. Eu sei que pós-nascimento a gente não costuma vê-lo. É uma estrutura que Ah, evolui ok. após o nascimento. Mas às vezes a gente está laudando e vê essa lesão e tem que saber reconhecer Hum, para não achar que é uma lesão tumoral, por exemplo, uma neoplasia cística, uma neurocicercose, um cisto de desenvolvimento. Não, é só a persistência do quinto ventrículo ou ventrículo terminal, que fica no cone ok, medular, tá? ok. Pode passar o slide. E aí a gente vai ter como composição o canal central da medula espinal, aí pode ir passando que vão aparecer os outros. E aí o quarto ventrículo, que vai se comunicar com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral, e o terceiro ventrículo vai se comunicar com os laterais através do forame de Monro, que também é chamado de forame interventricular. E aí, como características, a gente tem que os laterais, eles vão ser os maiores, né? E eles vão ter 4 partes. Eles vão ter 3 cornos, que são corno anterior, corno posterior e corno inferior. E vai ter também o corpo. E eles vão estar separados pelo septo pelúcido. Thaís, o mais frequente da gente falar é o anterior é o corno frontal, tá? Vou falar para Sim, vocês os termos que a gente mais usa. Isso aí também tá certo, mas os que a gente mais usa disparado é corno frontal. Aí o posterior é o corno occipital e o inferior é o corno temporal. São dois, né? Então é no plural porque é um de cada lado, mas é isso aí, tá sim. bom? Uhum, ok. Vai lá. E aí, como já foi dito antes, os laterais vão se comunicar com o terceiro ventrículo através do forame interventricular, que também pode ser chamado de forame de Monro. O terceiro ventrículo, ele vai ser uma estrutura bem pequena, bem fininha, porque ele vai estar localizado entre as duas metades do tálamo. Então, ele vai ser bem achatadinho e vai se comunicar com o quarto através do aqueduto cerebral. E aí, o quarto, ele vai estar por trás do tronco encefálico, ali na parte dorsal da ponte, e vai ficar entre o cerebelo e justamente essa parte dorsal da ponte. Você vai falar depois melhor de cada um? Então, a gente vai falar sobre aqui a topografia deles. E depois do plexo coroide e do líquor. Tá. Então, você falou do quarto ventrículo. Como é que o quarto ventrículo se comunica com o canal ependimário medular? Você já vai falar isso ou não? Ah, não. Na verdade, não é bem com o canal ependimário, é com as cisternas ali da fossa posterior, tá? Ele tem também Tá. vias de saída. São 3 vias de saída. 2 laterais, que a gente chama de forames de Luschka, e uma via de Uhum, saída medial, que é o forame de Magendie.
Através dessas 3 vias, ele se comunica com a cisterna, com o forame magno. Uhum. Tá bom? Tá bom. Vai lá. E aqui na topografia, na primeira imagem, a gente está vendo ele de lado, uma imagem mais lateral, e na segunda imagem, uma imagem mais posterior. Seguindo comigo, começando pelo ventrículo maior, que seria o lateral. Lá na frente, a gente vai ter o corno anterior, que vai ser como é que chama? O mais comum? Frontal. Corno frontal? Sim. O corno frontal vai começar, logo depois ele vai passar para o corpo do ventrículo. Lá para trás, a gente vai ter o corno occipital. E fechando o Czinho que ele forma, a gente vai ter o corno temporal. Lá Ariel, embaixo, você consegue ir formando... mostrando aí com a sua seta para o pessoal, todo mundo ver? Porque eu não consigo, né? Cadê? Onde é que tá? Põe de vermelho, consegue? Tá branquinho. Isso, joia. Aí, pronto. Ali o corno frontal, logo depois dele o corpo. Ah, é bom ficar escrevendo. Viu? Tá bem sincronizado. Tá aí. Isso aí, cornos Logo depois frontais. dele o corpo, já podemos circular o corpo. Aquela pontinha lá atrás seria o corno occipital. Isso. Acho que não precisa escrever não, viu, Léo? Só circular mesmo. E mais na frente, fechando o C, o corno temporal. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Hum, Entre o corpo e os cornos temporais e occipitais, tem uma regiãozinha maiorzinha. Consegue apontar para mim, Ariel? Mais para trás. Para trás. Para trás. Para baixo. Aí, faz uma bolinha aí, por favor. Perfeito. Como que chama essa região? Essa região é importante. eu não vi nada sobre isso. Então tá, ó. Essa região, ela chama átrio do ventrículo, tá? Ah, sim. Uhum. Essa é a maior região, assim, mais triangularzinha, e é onde fica a maior parte do plexo coroide, que chama glomos, tá? Uhum. Então, é bom vocês saberem, tá? Então, Sim. átrio ou trígono, a gente fala bem mais átrio mesmo, dos ventrículos laterais. Ok. E aí, vamos agora passar para o terceiro ventrículo. Pode apontar lá, por favor, o forame interventricular. Vai estar bem pequenininho, entre o ventrículo lateral e o terceiro, perto do corno frontal. Ah, não precisa limpar, não, senão vai dar trabalho. Pode ir tocando. Uhum. Isso. Aí. E aí, logo abaixo dele, o terceiro ventrículo. Na imagem do outro lado da tela, a gente vê que o terceiro ventrículo ele vai ser bem fininho, justamente porque ele vai estar entre as duas metades do tálamo e ele vai ficar bem achatadinho. Essas duas metades do tálamo que você disse, elas se comunicam na linha média, Thaís. Você lembra o nome dessa Sim, estrutura? não. Então vamos lá. Aderência intertalâmica, Hum, que é sinônimo de comissura intermédia, sim, sim, tá? Depois eu mostro a imagem para vocês. Eu tô falando já para certo. vocês irem se habituando com os nomes, tá bom, gente? Aham. Pode. Na verdade, esses Uhum. nomes eu lembro de quando eu estudei neuroanatomia há muito tempo e só que como eu não retomei agora, eu acabo esquecendo. Isso, é normal, São coisas né? que vão Fica lembrando depois que tranquilo. você fala. E o jeito que a gente vai estudar é um jeito totalmente prático. Então, eu só vou falar para vocês o que importa na prática para vocês verem as imagens e Sim. laudar os exames, que é o que eu faço. Muita coisa, provavelmente, eu não vou falar, porque a gente não usa na prática. Não é a ideia do nosso curso e da minha presença aqui para vocês. A presença é Uhum. realmente eu ser prático e falar o que importa para vocês no dia a dia.
Pode ir, por favor. Ok. E aí, logo abaixo do terceiro ventrículo, a gente vai ter o aqueduto cerebral, que vai ser esse caninho, né? Que vai chegar no quarto ventrículo. Joia. Pode passar o slide. Aqui a gente vai ter uma imagem na peça natural, né? Mostrando ali os ventrículos laterais, na verdade só dá para ver um, ele vai estar abrigado, ele vai estar sendo abrigado pelo corpo caloso, vai ser essa cavidadezinha embaixo do corpo caloso, e podemos ver também o septo pelúcido, que vai estar justamente separando um do outro. Aí o septo pelúcido no asterisco. Logo abaixo dele também a gente vai ter o forame interventricular, mais uma vez, bem pequenininho ali, comunicando com o terceiro ventrículo. Ele aí. Aí por trás lá do terceiro ventrículo, mas na parte posterior, a gente consegue ver o iniciozinho do aqueduto cerebral, que vai fazer a comunicação com o quarto ventrículo ali atrás do tronco encefálico. Isso, perfeito. Ariel, vai me acompanhando. Entre essas duas marcações vermelhas que você fez agora, vai passando, vai indo com a setinha devagarzinho, você vai parar onde eu te pedi. Parou. Parou. Tá vendo aí nessa região, pessoal? Uhum. Vocês estão vendo? Agora, você consegue apagar isso aí, Ariel? Fiquem olhando para onde ele vai apagar. Não vai? Se não der, tudo bem, então. Vocês estão vendo Eu acho aonde... que quando bota a limpar, fica tipo uma borrachinha, né? põe limpar e passa em... Ah. vai, né? Tudo bem. Aonde ele passou ali bem fininho, que é o aqueduto cerebral, Uhum. na verdade parecia que tem uma membrana aí nessa região. Não sei se é o Sim. corte da peça ou se realmente esse paciente aqui Uhum. que está demonstrado tinha uma membrana. Isso é muito comum também, tá, gente? Depois eu posso mostrar para vocês as Quais são as imagens. complicações dessa membrana? Vamos lá. Essa membrana vai impedir o quê? Vai impedir a comunicação e a passagem do líquido Perfeito, do quarto para o terceiro ventrículo. perfeito. Se isso está entupido, o que você acha que vai acontecer com o terceiro ventrículo e com os ventrículos laterais? Vão ficar pequeno ou grande? Vai ficar bem grande. Grande. Então pronto, você vai Vai ter fazer a uma... hidrocefalia. Perfeito. E aí todas as suas complicações. A cabeça pode ficar Uhum. grande, o paciente pode ter hipertensão intracraniana, pode ter transsudação licórica e várias coisas, tá? Ok. Todo mundo entende essa imagem? Essa imagem é linda, é uma peça macroscópica na linha média, é muito igual ao que a gente vê na ressonância, na tomografia. Todas essas estruturas que estão demonstradas, é muito fácil da gente ver na imagem, todas elas. Eu vou mostrar para vocês depois hoje, depois que vocês apresentarem. Já vão se habituando, tá? Tronco, Uhum. cerebelo, corpo caloso. Pode ir, Thais. Pediu Pode passar Fiesta. o slide. O Ariel escreveu Hum? pediu Fiesta aqui, ó. Tá ótimo, é isso mesmo. Toda vez que a gente vê uma lesão no aqueduto cerebral, a gente tem que pedir essa sequência que chama Fiesta. Na verdade, Fiesta é o nome da marca GE. O nome genérico é 3D-Cis, que é a melhor sequência que a gente vê essas lesões. Perfeito, Ariel. Pode ir, pessoal. E aqui só para validar mesmo um GIFzinho em 3D, onde a gente vê em azul claro os ventrículos laterais, logo embaixo em azul celeste o forame de Monro, né, que é o forame interventricular, de amarelinho o terceiro ventrículo, de vermelho ou rosa ou roxo escuro, não estou entendendo direito, é o aqueduto cerebral, logo abaixo dele em lilás o quarto ventrículo e em verde embaixo o canal central da medula. Perfeito, perfeito. Tá linda essa imagem. Agora a gente vai continuar a apresentação com o Daniel. Boa tarde, pessoal. Meu Fala, vídeo Daniel. apareceu para vocês aí? A gente tá te ouvindo. Tá. Eu vou falar um pouco aqui sobre o plexo coroide. Primeiramente, ele é o lugar onde onde é produzido o líquor
ou líquido cefalorraquidiano. Ele está presente por todo o sistema ventricular, mas a produção dele ocorre principalmente no teto do terceiro e do quarto ventrículo e no corno inferior dos ventrículos laterais. O plexo coroide ele é composto por vilosidades da aracnoide, que elas vão se ramificando, e dessa forma elas vão criando cavidades que, em conjunto com o tecido conjuntivo que está lá e as células ependimárias, vai se produzindo um líquido incolor, que é o líquido cefalorraquidiano. Ela também tem uma função muito importante, que é a de fazer a barreira hematolicórica, porque como as células de tecido conjuntivos elas estão muito bem conectadas, por vezes ela acaba restringindo o tipo de coisa que pode estar circulando ali ao redor do cérebro. Isso também é um mecanismo de proteção contra possíveis infecções ou outros patógenos que possam vir a atingir o cérebro. Além dessa função de produção, o plexo coroide ele também tem uma função de renovar o líquor, porque o tempo todo o líquido está circulando e sendo reabsorvido para poder que seja produzido um líquor novo, pois o líquor não pode ficar muito tempo, o mesmo líquor, em circulação. O plexo coroide também é um sistema fechado, porque o líquor não tem como escapulir dela para outro lugar sem que ela permita. E ela é originada principalmente pela invaginação da pia mater. Pode passar, por favor? Daniel, Oi. é isso é mais ou menos isso que você falou mesmo, tá certinho. O funcionamento do sistema ventricular, do líquor, a gente tem aprendido muito nas últimas décadas, principalmente com um conceito novo que chama sistema linfático. Vocês já ouviram falar? Já. Então, esse sistema linfático, ele é como se fosse... ele é bem complexo, assim, ele inclui os vasos, inclui o plexo coroide, as granulações aracnoides. É como se fosse o sistema de defesa, entre aspas, linfático que a gente tem no cérebro. E inclui as células da glia, daí linfático. E a gente aprende assim mesmo, né? Que o líquor é produzido no plexo coroide e é absorvido nas granulações aracnoides. Não é exatamente assim, tá? Depois a gente vai discutir isso melhor em outra apresentação. Mas para a prova, para começar o entendimento disso, tá ótimo, é isso mesmo. Tá bem? Vou prosseguir então, né? O Pode ir lá. líquido cefalorraquidiano, o LCR, a quantidade dele que tem normalmente no cérebro da pessoa gira em torno entre 140 e 150 ml. E ele pode ser definido como um ultrafiltrado de plasma. Ele é incolor, como essa primeira imagem aqui da esquerda, do tubinho, normalmente ele é incolor. E ele tem duas funções ou três funções importantes no cérebro, que são a de amortecer choques, uma vez que quando tem uma carga pressionada ou imprimida contra o cérebro, o choque, ou a energia tende a se dissipar melhor em líquido, em vez de passar diretamente para o encéfalo. Além disso, ele é um local que é propício para a realização de algumas comunicações químicas, só que de uma maneira mais segura, uma vez que ele consegue restringir mais a quantidade de patógenos ou seres que podem circular no líquor. Então, dessa forma, o cérebro acaba sendo mais bem protegido do que se fosse, por exemplo, sangue que estivesse circulando no lugar do líquor. Outra coisa, ele é composto por águas, proteínas, glicoses, linfócitos, potássio e tudo mais. Porém, a gente precisa falar algumas coisas. Proteínas e glicose, normalmente elas têm uma quantidade mais reduzida. E quando as proteínas aumentam no líquor, é sinal de que tem alguma coisa errada com ele. Que pode estar tendo uma infecção ou algo de ruim que esteja acontecendo com ele. A mesma coisa pode ser dito dos linfócitos, que eles costumam estar numa quantidade de 3 por milímetro cúbico, e que quando aumenta muito a quantidade de linfócitos no líquor, é sinal de que está tendo uma infecção.
como uma meningite ou até um vírus da raiva, por exemplo. Não possui hemácias o líquor, por isso que ele tem essa cor incolor. Porém, como vocês podem ver nessas outras estações aqui de baixo, ele pode assumir outras cores, amareladas ou avermelhadas. Isso pode se dar por conta de algum problema em que a bilirrubina presente nas hemácias acaba sendo destruídas, ou as hemácias acabam sendo destruídas no espaço aracnoide e a bilirrubina presente nas hemácias acaba colorindo o líquor. Então, quando o líquor se faz uma punção lombar normalmente e se encontra a bilirrubina, que o líquor está dessa forma colorido, é sinal de que provavelmente houve alguma lesão e o sangue entrou em contato com o líquor e que após a degradação das hemácias, a bilirrubina liberada dessa degradação acabou colorindo o líquor. Outra coisa, no líquido também é possível você encontrar eletrólitos, como o sódio, o potássio, o cloro, o magnésio e o cálcio. Normalmente, os eletrólitos no líquor, eles estão presentes em maior quantidade do que no sangue, tirando o potássio e o cálcio. No líquor, o sódio ele tem uma função importante, que é de controlar o pH do líquor em relação ao pH sanguíneo, para evitar que ele suba ou ele desça muito rápido. O potássio ele precisa ser mantido constante por conta das sinapses do cérebro, que necessitam de potássio. Então, ele é um dos elementos mais bem regulados do líquor. Potássio constante. Tá, pode passar, por favor. Em relação à celularidade que você falou e as proteínas, geralmente a celularidade o máximo é até 4 células e proteína uns 40. Depende um pouco do laboratório, mas memorizem assim que funciona, tá? Tá, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Ah, sim. Outra coisa que eu preciso falar é que para uma coisa chegar no líquor, ela pode passar por difusão simples, via plexo coroide, e quando ela for pequena, quando a célula for pequena, ou macromoléculas ou diferentes moléculas como glicose e outras proteínas que sejam muito grandes, elas precisam de transportadores específicos para poder serem direcionados ao líquor. Essa é outra maneira que se tem de controlar as coisas que podem acessar o líquor, de forma que muitas vezes macromoléculas só conseguem acessar o líquido por meio de vesículas e por isso ela precisa de um encaixe muito específico com a barreira que fica entre o líquor e o sangue. Pode passar. Ah, não, deixa aí. Tá, vou falar aqui a sequência agora de como é que ele circula. O líquor ele é produzido normalmente nos ventrículos laterais e aí ele vai circulando descendo, né? Como se estivesse descendo de baixo para cima. Ou seja, ventrículos laterais, depois ele pega o forame de Moore ou os forames intermediários, terceiro ventrículo, aquele cerebral, quarto ventrículo, e eles vão descendo até chegar no quarto ventrículo e quando ele começa a acessar o canal medular, a gente começa a encontrar as cisternas. O que são as cisternas? As cisternas são locais presentes no cérebro e que eles têm função de armazenar líquor ou líquido. Elas são invaginações ou espaços originados pela pia mater e que nas cisternas o líquor ele acaba se armazenando e também são nas cisternas onde começa o processo de reabsorção do líquor para a corrente sanguínea, porque ao mesmo tempo que ele é produzido, ele acaba tendo que ser reabsorvido ou reaproveitado em algum lugar. E dessas cisternas, ele passa, após um tempo, para as granulações aracnoides. E essas granulações aracnoides, que conforme o passar da vida, elas vão se tornando mais nítidas, que você pode poder enxergar numa ressonância magnética ou numa tomografia, é nelas
em que o líquor ele começa a ser desfeito para ser reaproveitado novamente pelo plexo corióide. Pode passar? Ariel, Oi. você acha que a circulação do líquor ela é constante ou ela é pulsátil? Ela é o quê? Pulsátil ou constante? A Ela é circulação do constante. líquor. Constante? Quer dizer, se Alô? bem que elas funcionam padronizadas com as vezes, não, eu acho que ela é pulsátil. Isso, Pulsátil. pulsátil. Ela está intimamente relacionada ao batimento cardíaco, tá, gente? Ô, Léo, deixa eu terminar uma coisa que eu esqueci de falar também. Pode falar. Um desses choques que o líquor protege não é só contra choques externos, porque quando o sangue está passando, ele acaba sendo pulsando, e essa pulsação poderia gerar danos ao nosso sistema nervoso, a cada batimento cardíaco. Então, os choques são tanto externos e internos, que o líquor ele acaba protegendo a gente da pulsação das veias e artérias presentes no cérebro. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho então. Então, a circulação licórica, ela é pulsátil. A gente também consegue estudar isso um pouco pela ressonância. Durante a sístole, o que acontece com o sangue? Ele vai para o cérebro ou sai do cérebro, Ariel? Só um minutinho, doutor, porque travou aqui. Tranquilo. Ariel ou Daniel, Doutor, que eu tô falando? eu sou o Ariel. Quem tava falando era o Daniel. Então vamos lá. Daniel, tá me ouvindo? Oi. Então vamos lá. Eu te falei que o líquor, a circulação dele está relacionada com a pulsatilidade cardíaca, com batimento. Quando a gente tem um batimento cardíaco, chama sístole, né? Sim, O sangue na sístole, ele vai para o cérebro ou sai do cérebro? ele sai do cérebro. Tô perguntando o sangue. Ah, o sangue, ele vai para o cérebro. Isso. Aí a gente tem uma regra em neuro, né, que na verdade é a lei de Monro-Kelly, que é a pressão intracraniana, ela tende a se manter estável. Então, o seu conteúdo e os sistemas venoso e licórico, eles têm que se entender de alguma forma para que respeite a doutrina de Monro-Kelly para o sistema ficar constante, certo? Se durante a Certo. sístole você me disse que o sangue entra no cérebro, durante a sístole você acha que o líquor vai entrar no cérebro ou sair do cérebro? Eu acredito que ele vai sair Perfeito. Então, para poder se o sangue, equilibrar. exato, se o sangue entra, alguma coisa tem que sair. Quem vai sair é o líquor. E na diástole é o contrário, né? O sangue sai do cérebro e o líquor entra. Então, entendendo dessa forma, vocês não esquecem mais. Isso é bem tranquilo. Tá bom? Pode continuar. Daniel, você vai falar mais alguma coisa? Que eu Não, acho que pode. já é os casos clínicos, eu acho. Então, pessoal, eu vou falar sobre dois casos clínicos, né? Aí vamos discutir a partir do que o pessoal falou. Eu acho que vocês vão discutir. Assim, acho que é muito fácil para vocês. Acho que todo mundo vai fechar isso aqui. O primeiro paciente é um senhor homem, 55 anos. Ele foi vítima de acidente ciclístico. Ele estava em uma motocicleta, aí foi motocicleta versus carro. Ele teve um TCE com perda de consciência. Agora, no momento, ele está com a escala de coma de Glasgow de 15, mas ele apresenta uma amnésia importante. Esses aqui são alguns cortes da tomografia, só para vocês imaginarem, mas eu vou compartilhar aqui os outros cortes. Você vai falar ou eu vou escolher uma vítima? Pode escolher uma vítima, doutor. Peraí. Alguém quer falar, gente, como voluntário? A gente está aqui para aprender. Fiquem de boa. Senão eu vou escolher, hein? Boa tarde, professor. Lucas? Alô? É o Lucas? Dá pra me ouvir? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Só um momento, vocês estão enxergando direitinho a Porque tela? dá uma travada às vezes. Tô te ouvindo, tô Dá... ouvindo.
Tá dando pra Tem ver, uma sim. ventriculomegalia, né? Aí o ventrículo de peito dilatado, né? O lateral. Isso. Pode ir, vai lá. Pode continuar falando, Lucas. Lucas, tá Deu uma ouvindo? travada. Tá ouvindo? Sua internet tá ruim, eu acho. Acho que o que eu consigo ver é isso, mas é isso. Essa dilatação ventricular, esse Beleza. ventrículo lateral, O que tá né? dilatado? No coronal ali também é bem significativo. Lucas? Lucas? É isso que eu consigo. Lucas, tá me ouvindo? Oi. O que tá dilatado? Fala pra mim. Acho que tá ruim a conexão Aí dele, viu, nessa gente? imagem, o ventrículo lateral, acho que terceiro ventrículo também, que é essa fenda aí no meio. Isso. O quarto ventrículo tá normal ou tá dilatado? Põe lá, por favor, Ariel. Terceiro ventrículo e ventrículo lateral. E o quarto? Normal ou dilatado? Dilatado. O quarto ventrículo. Dilatado. Tá normal ou dilatado? Bora colocar aqui outro corte, para facilitar. Põe no sagital, Ariel. Ah, doutor, tá muito fácil se botar no sagital agora. É só porque... Põe na linha média. Tá, peraí. Aí, segura aí, segura aí. Volta lá. Na linha... Isso, parou, parou. Lucas, tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo ou só o Tô Lucas que ouvindo. não? Tô ouvindo. Eu acho que a internet Tô de Lucas ouvindo. tá falhando. É. Alô? Eu vou perguntar... Eu eu posso pergunto... comentar, doutor. Eu estudei Tá, as imagens eu para não sei. facilitar o pessoal. É só para estimular vocês a raciocinar, tá? Vamos comigo aqui, Ariel, que a sua internet está melhor. O quarto ventrículo está normal ou dilatado? Que foi a pergunta que eu fiz. O quarto ventrículo, ele tá normal, doutor. Então Ah, pronto, para, segura, segura. Então, se o terceiro ventrículo e os laterais estão dilatados e o quarto está normal, o problema tem que estar aonde, pessoal? Em qual compartimento? O problema seria no aqueduto cerebral. Perfeito, perfeito. Aponta lá, Ariel, o aqueduto. vixe, espera só um minutinho, doutor. Não, pode pôr a seta normal. Ah, vocês estão enxergando? Eu tô? A seta eu tô. Dá pra ver, bem pequenininha, mas dá pra ver. Isso. Isso. É aí que tá o problema, gente. Tá todo mundo vendo? Vocês têm que ver isso. Estou. Tô vendo. Então tá. Num contexto de trauma grave, que foi o que o Ariel falou, o que vocês acham que pode estar aí? Pode ser uma herniação de uncus, né? Até pode, mas não é essa imagem que a gente está vendo. É posterior, né? Aí. É. Alguém? Alguém quer falar? Alguém está me ouvindo? Eu tô ouvindo, não entendi a última pergunta. Doutor, Pode repetir, professor? Eu falei que o problema está no aqueduto cerebral, porque o quarto ventrículo está normal e os de cima estão dilatados, certo? E num contexto de trauma, qual deve ser o problema que aconteceu para ter causado essa dilatação ventricular? Vocês estão me ouvindo ou não? Estou. sim, doutor. Então alguém me ajuda, gente, senão eu vou ficar falando sozinho aqui. Eu acho Doutor, que... eu pensei assim, Alguém falou no inicialmente. chat. Hã? Eu tô lendo aqui no chat, mas ninguém falou o que eu perguntei.
Doutor, assim, eu pensaria primeiramente assim em alguma hemorragia intraventricular nessa região para fazer um, mas Pronto, eu não consigo. é exatamente isso. Pois Se, é, vo- doutor, mas eu não consigo. Ah, O se sangue vocês... coagulou, então, será? E Exato. obstruiu? Exato. Se vocês estão mandando um caso de trauma, um caso grave, o paciente era motociclista, teve ejeção, ficou grave, e agora tem dilatação semiventricular e tem uma lesão no aqueduto, neste contexto, mais provável que isso seja um coágulo que entupiu o aqueduto, Boa, professor. Agora tá? se encaixou as peças aqui. Ah, mas eu não isso. tô vendo hemorragia franca intraventricular, não tem nada branco, né? Porque o sangue na toma fica Pois branco. é, isso, a Talvez tendência isso é já se absorveu, já tenha absorvido. E o que a gente está vendo é um coágulo que ficou aderido ali e às vezes faz um processo inflamatório e faz uma membrana, uma septação adquirida por conta de uma sequela sim. de hemoventrículo, entenderam? Boa, Entendi, professor. doutor. Entendi. Essa era a dúvida que eu tinha, porque inicialmente eu não conseguia verificar nenhuma lesão hiperdensa nessa região aqui que E está estreitada do aqueduto. Mas o raciocínio é esse, realmente, tá bom? Boa, aham. boa, professor. Aí, Pode prosseguir. posso, né? Aí, pessoal, o que é importante também avaliar é se existe lesões periventriculares, por exemplo, um edema periventricular transepidimário, né, doutor? Isso. Então, aí só tem dilatação mesmo do terceiro ventrículo, aqui dos ventrículos laterais, e não tem do terceiro, como o doutor falou. É bem. Do terceiro tem, não tem a do Não, quarto. não. É do terceiro. É do quarto. Do quarto que não tem, perdão. Isso. Isso aí. E aqui na janela óssea, o senhor consegue verificar alguma lesão traumática no osso, doutor? Porque eu não consegui verificar. Não, traumática não. É que às vezes essas ventricomegalias muito grandes, elas começam a remodelar a tábua interna, que é o que vocês estão vendo aí. Faz tipo um scalloping, fica fazendo umas interdigitações na tábua interna, Ah, entendi. tá? Que é essas ondulaçõezinhas que tem na tábua interna. Professor, Aqui, né? Pode falar. Léo, até mesmo no contexto de agudo, assim, de trauma, Não, costuma ser algo mais crônico. aí eu pensaria um achado talvez sei lá, hipertensão de pressão normal, né? Intracraniana de pressão normal, poderia? Não, a HPN, que é a hidrocefalia de pressão normal, é uma outra Isso, entidade, mais de idoso. Depois a gente discute ela. Mas a HPN não costuma dar alteração óssea, não, certo, obrigado. tá? O próximo caso, pessoal, aqui tem a discussão. Nós verificamos uma hidrocefalia, né, não comunicante, com dilatação do ventrículo lateral, mas o quarto ventrículo ele está com aspecto normal. O calvário está com discreto afilamento, que a gente viu lá, e ele está um pouquinho encurvado. Aí o que vai de acordo com o que o doutor falou. A gente tem ausência de hemorragias intra ou extraxiais que a gente não conseguiu ver, então provavelmente um coágulo mais em estado pós-agudo, talvez, né, doutor? Provavelmente é uma membrana, uma septação, Só tá? uma membrana. E tem ausência de evidências de isquemias e as externas basais apresentam-se normais com ausência de fraturas. Joia. Agora eu no caso 2. O senhor quer comentar alguma coisa, doutor? Não, pode ir, tá ótimo, pode ir lá. Ok. Nesse caso 2, o paciente é do sexo masculino também, ele tem 65 anos, ele começou apresentando um distúrbio de marcha que foi desenvolvido gradualmente, alcançando a tetraparesia. Associado a ela, também houve incontinência urinária e demência progressiva. Segura. Volta lá. Sem ver as imagens, esse quadro clínico sugere alguma coisa para vocês? É o desfiero da HPN, né? Isso, por isso que eu perguntei. Já, HPN, a tríade clássica é essa que está aí. É alteração de marcha, incontinência urinária e declínio cognitivo. Qual que é o... Pode falar. Eu lembro até do bizu, do mnemônico, que é MMM, né? É molhado, que é incontinência urinária, marcha magnética,
M de magnético e o maluco, que é o de demência. Eu não sabia dessa, não. É uma forma de Meu Deus. lembrar. Boa. MMHPN, essa coisa assim. É, Enfim, achei pra, legal. pra memorizar tá ótimo, joia. É, Só que qual que é o problema de toda tríade clínica? Ela se encontra na minoria das vezes, certo? É. Então pode ter um, pode não ter os outros, pode ter dois e pode não ter um outro. Mas o quadro clínico clássico é isso aí mesmo, tá? Pode ir lá. Aí eu selecionei alguns cortes. Como o paciente estava com o nível de consciência alterado, a gente consegue ver que existem artefatos de movimento, né? Que são meio que essas vibrações que vocês estão conseguindo enxergar aí. Isso, tá E agora tremido, eu né? vou... Isso. Agora eu vou botar Desculpa, todos os cortes. professor, desculpa, pode repetir aí Também tem um achado. por que fica tremido? Meu Porque o paciente não tá paciente... agitado, não colaborou, Ah, não ficou quieto. boa. Aí às vezes tem que fazer com anestesia, né? Estão enxergando direitinho? Sim. Sim, Sim. sim. Legal. Então, gente, nessa primeira imagem a gente vê a ressonância de crânio, né? Ponderada em T1, em corte sagital. Vou colocar bem aqui nesse início. Vamos passando. Quer que eu vou discutindo ou você vai falando, Léo? O senhor acho que vai descrever melhor, doutor. Eu Tá dei bom. um... Vamos lá. Deixa na linha média lá, então. Tá, ok. Então, de novo, gente, ó. Esse é mais difícil que o outro um pouco, porque o outro tinha muita ventriculomegalia. Mas esse a gente já vê que tem também aumento das dimensões dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. E o quarto ventrículo está normal. Certo? Pode passar para o próximo. Certo. Professor, Próximo, a ponte está um próximo. pouco distante também Distante do quê? do cliff. Eu acho, tá bem, eu acho distante, não sei se está. Não, esse espaço que você está vendo, ele é normal, chama cisterna pré-pontina. Nesse caso está normal, não chama Normal, né? atenção não, tá? Certo. Pode ir lá. Pode mudar a sequência. Ah, tá, ok. Aqui a axial ponderada em T2, tá, pessoal? Onde o líquor é hiperintenso. Pode botar aqui, doutor, ou o senhor prefere? Pode deixar aí, Mas, agora vai subindo devagarzinho enquanto eu vou falando. tá. Então a gente vai passando os cortes craniais, ó. Pode ir mais rápido. Aí, o quarto ventrículo a gente vê que tá normal. Pode ir. Pode ir. E a gente já começa a ver que tem dilatação dos ventrículos laterais, aí nos córneos temporais, nos occipitais, nos átrios, terceiro ventrículo, no corpo e nos córneos frontais. Então, tá tudo dilatado do aqueduto para cima. A primeira coisa que vocês têm que tentar identificar quando está laudando um paciente idoso, se essa ectasia ventricular ela é ex vacuum, que é aquela ectasia que acontece porque o cérebro murchou, e aí para compensar o espaço, o ventrículo aumenta, ou se não é só ex vacuum, se tem realmente uma verdadeira dilatação ventricular. Eu que já estou acostumado, visualmente eu já sei que não é só ex vacuum, mas vocês que estão começando, vão começar a ver esses exames, tem um índice que a gente chama de índice de Evans, que a gente divide o tamanho do ventrículo no corte de fora a fora, transverso, em relação à tábua interna biparietal. Esse índice ele não pode dar mais do que 0,3, tá, gente? Então, vocês vão fazer isso nesse caso, por exemplo, com certeza vai dar mais do que 0,3. Isso confirma que tem uma ectasia ventricular com desproporção entre o ventrículo e os sulcos. Nesse caso foi 0,36, doutor, Isso, desse paciente. isso. E eu também vi que geralmente em alguns pacientes pode estar um pouquinho elevado por conta dessa atrofia cortical. O índice ele vai Mas, aumentando porque o ventrículo ele aumenta mais do que deveria para a faixa etária, entendeu? uhum, Aí a gente pode tem outros mudar, sinais de HPN também. Pode colocar o coronal flare? ok. Aquele também do
passo maior que 90 graus, né? Isso, Então, isso. Vai passando devagarzinho. Calma, calma. Foi mal. no ventrículo lateral, né? Pode ir lá para trás. Tá, peraí. Volta 2. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Parou, parou. O outro é o que vocês estão falando aí nos bastidores, que é o ângulo calosal, que é um ângulo que eu vou fazer entre a porção interna dos ventrículos laterais, na linha média, tá? Esse ângulo, em geral, normalmente, ele é menor que 90 graus. Se for maior, é um outro critério de HPN, tá, gente? Não se preocupem com tudo isso definidinho certinho, não. Isso a gente fala em outra aula. É só para vocês terem uma ideia de como é que a gente avalia, tá? Então, a gente viu esse exame que vocês estão passando. Com o quadro clínico que foi fornecido, a principal hipótese é uma HPN, que é a hidrocefalia de pressão normal. Certo? Como que o clínico confirma? Vocês sabem? A gente pode fazer a punção lombar, né? Que a Teste, gente né? pode ver em centímetros de água, milímetros de água. Isso. Aí ele, Aí é a prova teste, né? exato, é a prova teste. Isso aí chama TAP teste. Certo. E aí o paciente melhora um pouco clinicamente, seja da alteração cognitiva, seja da marcha. Tá bom? Certo. Uhum. Professor, Pois não? pegando esse engate, no cono frontal não costuma ter também plexo corioide, né? Acho que é até o principal local de pulsão, de derivação. Eles Isso. fazem. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Pode deixar. Se não tiver aí, eu mostro. Pode ir, Ariel. Pode finalizar. O caso. Pode prosseguir. Pode, né? Acho que esse foi o último caso. Tá. Fiquei um pouquinho com medo que demorasse muito. Não, deu certinho. Foi ótimo, cara. Você tá vendo que nessa imagem tem uma lesão preta aí, né? No cerebelo. Exatamente, é um flow void, né? É um angioma nesse hemisfério cerebelar direito. Isso. É um Aí, eu cavernoma. acho que é cavernoma, perdão. Isso. É hemangioma cavernoso. Aqui a gente chama mais de cavernoma, mas é isso aí. Formado de pipoca, né? Isso. Mas eu nem descrevi porque não vem ao caso aqui da reunião hoje, mas é um cavernominho, tá? É só um achado, né, doutor? Nesse caso é. É. Aí, em relação aos achados, foram esses mesmos que o doutor salientou: dilatação significante de todos os ventrículos cerebrais, com o diâmetro transversal do terceiro ventrículo, ele foi de 17 milímetros, e também teve esse edema periventricular. Isso. Na Que sequência flare, tava um pouquinho branco ao redor dos ventrículos, que é um pouquinho de transsudação licórica, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes quando vocês estão lendo hidrocefalia de pressão normal, vocês podem achar que nunca transsuda. Isso não é verdade. Certo? Certo. Uhum. Pode ir. Aí a gente também teve esse aumento de sinal difuso, semelhante a uma faixa periventricular, nessas imagens ponderadas em T2 e flare, ao longo das paredes dos ventrículos laterais, e tem esse flow void de fluxo cefalorraquidiano, né, no aqueduto, nas imagens ponderadas em T2 axial, e também tivemos uma dilatação do aqueduto cerebral. A gente tem uma ausência de obstrução ventricular, né, associado com esse alargamento desproporcional das fissuras e ventrículos basais. O ventrículo Silvio, vocês viram lá que a fissura de Silvio estava alargada, né? Também teve estreitamento das fissuras parassagitais medianas, com ausência de deformação da assoalho do terceiro ventrículo, e que também é um indicativo de pressão interventricular normal, né? Aí levantamos muito a hipótese de hidrocefalia de pressão normal. A gente também comentou em relação ao índice de Evans, né? Ele foi aqui de 0,36 e o ângulo caloso foi de 74 Isso. Geralmente é graus. maior que 90. Uhum. Também tivemos uma ausência de realce anormal, né, nas imagens contrastadas, o que exclui lesões meníngeas ou aracnoides, que podem causar também hidrocefalia reabsortiva.
E também temos um desenvolvimento incidental de anomalia venosa, né, que é o hemangioma cavernoso no hemisfério cerebelar direito, perdão, mas sem significado clínico. Tá. As referências que a gente usou foram essas, mais as imagens retiradas do Radiopedia, que também estão com os links associados. Se alguém quiser, é só pedir, tá? E é isso. Obrigado, Perfeito, pessoal. Céu. Parabéns, foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Foi bem prático, Muito isso bom. aí. Foi. Pode descompartilhar a tela. Só um minuto. Deixa eu pôr aqui o vídeo. Vocês têm alguma pergunta para o pessoal que apresentou, para mim? Podem perguntar? Só, professor, a questão de plexo corioide. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Certo. Isso aí é importante. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu pegar uma imagem boa. Se essa aqui serve. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ó, o plexo coroide é o que está de vermelhinho aqui, tá? Certo? Uhum. Percebam que a gente não tem plexo coroide muito aqui nos córneos occipitais, temporais, frontais. É mais aqui no corpo dos ventrículos laterais e no terceiro ventrículo. Ele dá até uma voltinha aqui assim, ó, tá vendo? Junto aos forames de morro. E aí vai pro terceiro ventrículo. Todo mundo viu isso? Sim ou não? Sim, doutor. Sim. Isso. Aqui a gente tem um pouquinho no corno temporal, ó, mas geralmente a gente não tem muito aqui na frente, nem muito aqui atrás. Memorizem dessa forma que ajuda. Deixa eu ver se tem outras melhor. Aqui, ó, aqui também. Ó. O plexo coroide é essa estrutura que a gente chama de frondosa, parece uma redinha. Aqui nas vias de saída do quarto ventrículo, aqui no corpo dos ventrículos laterais, dá a volta nos forames de morro e vai para o terceiro ventrículo. Todo mundo viu? Sim, doutor. Sim, professor. Por que vocês acham que é importante a gente saber isso? Ela serve para guiar, né? Algumas calcificações de plexo também. Ok. E, por exemplo, quando a gente vê alguma lesão neoplásica nos ventrículos, a gente tem várias etiologias. Uma delas é a lesão que nasceu no plexo coroide, tá? Se a lesão neoplásica ela for aqui na frente, a chance dela ser do plexo coroide é quase nula, certo? Não tem plexo coroide aqui. Então a gente vai pensar em outras situações. Então essa anatomia é importante por causa disso. As lesões elas se originam das estruturas que normalmente estão ali, né? Por isso vocês têm que ter essa noção. Tá bom? Alguém tá me ouvindo? Sim, tá bom. Sim, doutor. Tassiane, tá aí? Tassiane? Tá me ouvindo? Alguém? Acho que ela não tá. Eu acho que ela tá com dificuldade de falar, porque eu vi que ela ligou o microfone, mas não tá saindo nenhum som. Acho que tá algum problema. Só para responder uma pergunta que ela fez no chat. Queria mostrar para ela aqui. Ô, Tassi, se você estiver me ouvindo, mas não conseguindo falar, pelo menos escreve no chat para eu saber, por favor, enquanto eu escolho o exame aqui para você ver. Ela disse que não tá saindo o som dela. Tá. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? Tá todo mundo vendo? Sim. Doutor. Que sequência é essa? Estamos. Sim. Que sequência é essa?
Flare T2. Muito bem, muito bem. É um flare, tá? Então vamos lá, ó. Bem tranquilo, é um exame que está normal, os ventrículos. Então, ventrículos laterais, está todo mundo vendo? Como é que chama essa região aqui que eu falei para vocês? Corno frontal. Corno Perfeito. frontal. E essa aqui? Corpo. É o Esse plexo seria o coroide. corpo? É o corpo, isso. O que está no meio é o plexo coroide, mas a região do ventrículo é o corpo. Perfeito. Essa região aqui, ó. É o Hospital. corno occipital. Perfeito. E esses aqui? O Cornos temporal. temporais. Cornos temporais. E a região triangular que eu falei, que geralmente é mais gordinha? É o átrio Perfeito. dos ventrículos laterais. Isso. Então, vamos ver isso agora no sagital. Aqui é um T1 volumétrico com contraste, então o que está branco é contraste. Estão vendo esse buraquinho aqui? Sim. Como Sim. chama? Sim. Forame Forame de Monro. interventricular. Isso. Ou de De Moro. Monro. monro. Na prática, a gente fala monro, É tá, Monro gente? ou Moro? Monro, Ah, tá. tá? E aqui, ó, esse tubinho aqui. Aqueduto cerebral. Isso. Aí no caso que vocês mostraram, tinha uma membrana aqui, né? Do lado do trauma, né? Aqui não tem Sim, nada, ó, sim. tá? E aqui é o... É o quarto É o ventrículo. quarto ventrículo. Perfeito. E a via de saída medial, como é que chama, que eu falei pra vocês? Forame de Lusca. Medial. É o lateral de luz. É o melhor. Ó, pra vocês não esquecerem mais, medial começa com M, né? Agende? Magendi, isso. Agendi. Perfeito. E os laterais, que tá aqui onde eu tô passando a seta, ó, um e o outro, chamam Aí esse é o de Lusca. 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 Então, Lusca. medial, Magendi, lateral, Lusca. É só lembrar das iniciais. Sai o nível de bulbo ali, professor? Lá embaixo, aqui já é o bulbo. Certo. Então, vamos ver o plexo coroide agora, ó. O plexo coroide, ele tem barreira hematoencefálica ou não? Não. Não. Então, ele vai realçar, certo? Normalmente, é normal o plexo coroide realçar, porque não tem barreira. Toda estrutura encefálica que não tem barreira realça normalmente. Quer ver, ó? A dura mater realçando aqui um pouquinho, não tem barreira. A haste hipofisária e a glândula hipofisária também não tem barreira, então vai realçar normalmente. E aqui tá difícil de ver porque tá pequenininho, mas que estrutura é essa aqui que realça aqui, ó, no aspecto posterior do terceiro ventrículo? Pineal. Pineal. Então tudo isso que eu falei não tem barreira e vai realçar normalmente. Agora vamos para os plexos, ó. Aqui é o plexo, estão vendo? Sim. Aqui. Aqui é o glômus do plexo, essa lesão, essa estrutura mais ovalada. E vejam que a gente também tem um pouquinho de plexo aqui nos córneos temporais. Mas a gente não tem aqui na frente, ó. Vejam, no corno frontal a gente não tem. Aqui atrás dos ventrículos a gente não tem. Em grande parte do aqueduto e quarto ventrículo a gente não tem. Só aqui um pouquinho nas vias de saída, ó. Aqui também é plexo, ó, onde está realçando. Todo mundo entendeu isso? Sim, doutor. Professor, pode repetir as partes que não realçam? É plexo. Não, que realçam normalmente. Desculpa, que realça. Plexo, haste hipofisária, glândula hipofisária, pineal e dura mater. Certo, Ó, obrigado. esse caso é um caso de trombose venosa, só para vocês verem, ó. Tem falha de enchimento aqui no seio sagital superior, ó. Tá vendo? Tá faltando contraste aqui. Aqui, ó. Tudo é trombose venosa, Certo. tá? Mas isso é outra discussão. Queria só mostrar essa anatomia que a gente aprendeu hoje aqui. Beleza, gente? Certo, professor. Acho que aí eu respondi a pergunta da Tassiane, que era do quarto ventrículo no plano axial, certo? Beleza? Ó, deu 1 hora e pouquinho, foi ótimo. Vocês fizeram uma discussão bem prática, que é do jeito que eu gosto, tanto é que eu falei muito hoje também. E a partir de agora, igual eu tinha comentado com vocês, cada vez mais vai ficar mais legal, porque a gente vai vendo coisas práticas, né? Então, vocês vão mostrar as imagens e vocês colocaram casos clínicos, que também já foi legal.
E aí eu vou complementando com os exames aqui para vocês verem como é que eu olho, como é que a gente avalia, tá? Se eu aprendi, todo mundo aprende. Não tem essa, certo? Vamos lá? Todo mundo liga as câmeras para a gente tirar a nossa foto final de sempre.